Boa tarde, meninas. Boa tarde. Grandioso é nosso Deus. Gente, eu estou emocionada, estou arrepiada desde que eu entrei aqui, porque eu vejo a boa mão do Senhor sobre nós. Eu vejo aquele texto vem na minha mente, e para aqueles que amam a Deus, todas as coisas cooperam para o bem. E é isso que vem na minha mente o tempo todo. Vocês não sabem a dificuldade que a gente teve para organizar esse culto. Quem participa na liderança sabe a dificuldade que enfrentamos. Mas o Senhor sustentou nossa mão e está aqui conosco e tem nos dado vitória. Esse é meu Deus, é o Deus de vocês? Esse é nosso Deus, esse é nosso Deus. E hoje eu estou muito feliz, eu estou nervosa, arrepiada tudo hoje, porque eu estou emocionada porque eu fiz um convite especial para nossa convidada aqui, Johnny Vasconcelos. Eu ouvi o testemunho dessa mulher e foi assim, impressionante como Deus falou comigo. Faz pouquinho tempo que a gente se encontrou na Convenção Batista Brasileira e ela começou a contar seu testemunho. E eu falei assim, interrompi ela na metade e falei, por favor, conta isso na nossa igreja. E aí a gente começou a conversar e conseguimos trazer. Ela e o seu esposo, o pastor Fausto Vasconcelos, vieram de São Paulo para estar conosco. O pastor amanhã vai estar conosco pregando também de manhã e de noite. Não perca esse culto. E eu queria apresentar ela. Estou nervosa, me enrolando tudo. Estou feliz, estou nervosa, tudo. Mas eu queria apresentar ela. Até deixei o telefone com a inscrição. Gente, já foi. Então, como eu falei, Johnny Vasconcelos, esposa de pastor. Mas ela, quando eu perguntei para ela como você quer se apresentar, ela falou, primeiramente como serva do Senhor. E é isso que ela é. Ela tem tantas histórias do que Deus fez na vida dela. Vocês vão ficar impressionados, tenho certeza que vão ficar impressionados. Ela é, como eu falei, esposa de pastor, é pedagoga, tem duas filhas, tem 2 netos, morou muito tempo fora do país e o Senhor trouxe ela para o Brasil novamente. E ela hoje vai nos abençoar com um testemunho poderoso do agir de Deus. E a nossa oração todo esse tempo foi que o Senhor abra os olhos espirituais para a gente entender a profundidade do agir de Deus. E eu tenho certeza que Deus vai falar muito conosco. Tenho certeza. E uma vez um pastor sueco falou assim, quando Deus desperta alguém para falar para a igreja, Deus também despertou um povo para ouvir. E essas mulheres que estão aqui, Deus trouxe elas para ouvir o teu testemunho e com certeza vão ser impactadas. Então vou orar agora, pedindo que o Senhor esteja conosco nesse momento e que o Senhor te use, Johnny, poderosamente para impactar essas mulheres e aquelas que estão assistindo online. Oremos, estenda sua mão para cá, pedindo a bênção do Senhor. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse tempo tão especial, porque o Senhor tem nos sustentado, o Senhor tem nos dado vitória, Pai. Nós te louvamos, te agradecemos, nossos corações estão radiantes, alegres, porque o Senhor é grande, porque a sua misericórdia dura para sempre. Pai, eu queria te apresentar a tua filha nessa hora, Pai. Obrigada porque a Jane aceitou o convite com tanto carinho. Pai, obrigada porque ela se dispôs a compartilhar a tua obra na sua vida, Pai. Eu queria te pedir que a use poderosamente, com poder e autoridade para a tua glória, Pai. Abre nossos corações, nossas mentes, para que nós possamos entender o que o Senhor quer falar com cada uma de nós. Usa, Pai, a tua serva, que seja transformador para cada uma das mulheres que está aqui, Pai. Nós te louvamos e te agradecemos no nome de Jesus. Amém e amém. O que mais? Gente, precisamos outro almofada. Pode trazer mais uma, quem sabe mais 2. Porque a minha perna é curta, né, gente? Eu tenho para sentir aqui o... Deixa eu ver. Eu acho que agora tá bom. Eu acho que tá bom. Tá, deixa eu pegar meu telefone. Tá tudo no telefone, viu? Por isso que eu... Deixa eu abrir aqui rapidinho. Irmãs, primeiramente, bom, vocês já viram que eu tenho que sentar mesmo, porque meu joelho
já não aguenta mais, né? Eu estou enrolando para fazer essa operação do joelho já há um tempão. E eu gastei meus joelhos. E depois eu vou contar como que foi que eu gastei esses joelhos, né? Mas é a idade também, né? E então é por isso que foi muito boa ideia da Mirna de me colocar sentada, que assim eu fico mais à vontade, vocês estão à vontade, né? Isso vai ser muito bom. Irmãs, eu queria agradecer logo no começo, quando eu cheguei um pouquinho antes das irmãs, e eu fui recepcionada por uma tropa de elite, comandada pela Verônica, que já foi ex-militar, descobri isso hoje, tá? E lá estava a Verônica, a Laís, a Eliana, a Paula, a Cristiane, que veio orar conosco. E eu me sinto, olha gente, há muito tempo que eu não recebo tanta oração, que bênção! Eu acho que eu estou abençoada, acho que para o resto do ano, porque foi muita oração que eu recebi. Glória a Deus por isso. Provavelmente o Senhor sabe que esse é um momento de muita oração. Todas nós precisamos, né, irmãs? De muita oração. E eu dou graças ao Senhor porque eu estou aqui nessa noite, final de tarde, quase noite. E eu estou aqui por causa da Mirna. Foi tão interessante. O Senhor me despertou para ouvir o testemunho da Mirna. E quando eu ouvi o testemunho da Mirna, ela falou, primeiramente foi uma entrevista dela, do pastor Piragini, num programa, né, da igreja lá onde eles estavam, e depois eu ouvi a Mirna, o testemunho dela, no Jesus em Todas as Etapas. E quando eu ouvi a Mirna, eu me emociono. Gente, eu sou chorona, tá? Já vou avisando que de vez em quando eu vou dar uma choradinha aqui. Mas quando eu ouvi o testemunho da Mirna, eu falei, Senhor, eu estou me vendo aí. Eu estou me vendo, porque a transformação que Deus fez na vida dela, Ele fez na minha vida também. E então vocês vão saber os detalhes, né? Agora. Então, quando chegou na convenção, eu encontrei com a Mirna. Olha, ela estava entrando no banheiro, eu estava saindo, tá? Lá na convenção, lá em Foz. E eu vi a Mirna, falei, eu tenho que falar com essa menina. E aí eu falei, olha, você não me conhece, mas eu fui profundamente abençoada pelo seu testemunho. E ela acho que ficou surpresa, né, dessa senhora aparecer de repente, assim, na porta do banheiro e falar com ela. E um pouco mais tarde a gente foi apresentada, né, formalmente. E depois eu encontrei com a Mirna aqui no Conselho da Convenção e eu senti uma necessidade muito grande de contar para a Mirna o que Deus tinha feito na minha vida, né, a revolução que Ele fez na minha vida. E então quando ela ouviu, eu acho que ela sentiu a mesma coisa. Outra revolução. Né, o que aconteceu com ela, acho que ela também pensou, nossa, o Espírito Santo está agindo, né, nas vidas. E então ela me convidou para estar aqui. É uma honra profunda, minhas irmãs, estar aqui. Alguém me perguntou quando eu entrei, a irmã já esteve aqui na igreja? E eu falei assim, eu já estive aqui milhões de vezes. Eu exagerei, tá? Mas eu já vim aqui na nossa igreja, né, na primeira de Niterói, muitas vezes, para muitos eventos, muitas reuniões, né, da Convenção Batista Brasileira. Estive aqui num congresso de adoração. Olha, muita coisa aconteceu aqui em Niterói, né? Então eu estou muito grata, é a primeira vez que eu estou voltando à igreja e eu estou muito feliz de estar aqui. Vou começar, tá? Então, eu estava assim por volta dos meus 50 anos. Bom, eu vou começar falando dos 40 anos. Quando eu fiz 40 anos, que eu ia fazer 40 anos, lá pelos 35 eu entrei em pânico. Falei, agora eu vou ficar velha. Misericórdia, os 40 anos estão chegando. Eu fiquei de luto dos 35 aos 40, achando que meu mundo estava acabando. Depois que eu descobri que estava só começando, né? Mas a gente só descobre depois. O medo de ficar velha, né?
besteira, né, gente? Hoje eu vejo que é uma besteira total. Mas naquela época foi muito importante. Então, quando eu cheguei nos 50, aí já era uma tragédia total, né? Porque já passei dos 40, agora cheguei nos 50. E a minha vida estava muito enrolada. Por fora, como dizia minha mãe, bela viola. Por dentro, o pão estava super bolorento. Porque eu estava envolvida em tantas atividades. Naquele tempo, eu estava como presidente da União Feminina Missionária Batista do Brasil, né? Eu tinha muitas responsabilidades na denominação, e eu amo a nossa denominação. Muita gente pergunta, mas você gosta de convenção? Gente, eu sento às 8 da manhã e só saio às 11 da noite. É dom, sabe? Eu acho que é dom especial, realmente deve ser, porque tem que gostar muito de leis, de regimento, estatuto, essas coisas todas, mas eu tenho um prazer muito especial. E meu marido, sendo presidente da convenção tantas vezes, né, era quase que, tipo assim, estava no script, né, ficar na convenção. Mas a minha mãe me levava para a convenção desde pequena, e eu cresci vendo grandes homens de Deus, grandes missionários, grandes pregadores, e isso, assim, no tempo que nós batistas eram bem menores, né? Então acho que quase todo mundo se conhecia. Então era muito fácil para mim estar envolvida na vida da denominação. E aí, nessa ocasião, nos 50, né? Eu estava fazendo uma reavaliação de tudo que já tinha me acontecido, de quantas cabeçadas eu já tinha dado, quantas escolhas ruins que eu já tinha feito, mas eu achava que todo mundo estava errado, eu que estava certo. Então eu tinha que continuar lutando, né, nas minhas guerras pessoais, né, em muitos aspectos da minha vida. Mas isso me deixava muito insatisfeita, muito triste, mas eu sempre estava com um sorriso nos lábios, né? Muitas vezes a gente atravessa situações muito ruins, mas ninguém fica sabendo. Aliás, eu fico olhando na igreja, né? Todo mundo bem vestido, arrumadinho, mas ninguém está sabendo o drama que muita gente está carregando ali, né? E hoje eu presto muita atenção nisso. E eu era uma pessoa assim, eu estava por fora, todo mundo achava que eu era uma vencedora. Por dentro eu estava muito, mas muito derrotada, porque parecia que todas as minhas lutas davam em nada, eu acabava me ferindo nas batalhas. E eu cheguei no retiro de carnaval, no ano de 2002, desse jeito. Mas eu estava tão... Quando a gente está assim, andando meio fora da vontade de Deus, a gente fica meio distante mesmo. O Senhor está falando, mas a gente parece que não consegue ouvir. Parece não, a gente não quer ouvir, na verdade. Eu estava ouvindo sempre as minhas próprias soluções, a minha própria inteligência. Então, eu cheguei nesse retiro de carnaval em 2002, e o pastor que foi fazer lá no retiro, né, tinha um pastor convidado para dar um estudo bíblico, e eu já cheguei atrasada, porque na verdade eu não queria ir nesse estudo bíblico. Aí eu falei, eu vou me esconder aqui, que era um sítio grande, eu vou me esconder aqui, ninguém vai me achar. Peguei minha Bíblia e fui para debaixo de uma árvore. Mas sempre tem aquela irmã detetive que acha a gente. E ela me achou. Dione, já começou. E eu falei, obrigada, irmã, obrigada. E lá fui eu. E quando eu entrei, o pastor que estava falando, ele estava projetando, assim, com retroprojetor, né, na parede, o estudo que ele estava fazendo. E uma frase ficou na minha cabeça ali. Ele colocou assim: se você quiser saber a resposta biblicamente correta para os seus problemas, olhe para Jesus. Irmãs, a primeira reação minha foi essa: que história é essa? Eu estou olhando, eu não estou vendo nada. E ao mesmo tempo eu pensei, será que eu estou olhando para Jesus mesmo? Porque eu olhei assim para todo mundo estava tão feliz olhando aquela frase, e eu olhei assim e falei, gente, será que só eu que não estou vendo? E aquilo me preocupou muito, e a frase continuou na minha cabeça: se você quiser saber
a resposta biblicamente correta para os seus problemas, olhe para Jesus. Aquilo foi um divisor de águas. Aquela frase, olhe para Jesus, calou fundo no meu coração e eu pensei, eu acho que eu não estou olhando. E ao mesmo tempo eu pensei, vai ver que é porque eu não estou lendo a Bíblia, não estou estudando a Bíblia, né? Porque eu lia correndo, né? Eu lia todo dia um versículo, geralmente de Filipenses, alguma coisa assim bem, ou de Salmos, bem rápido, porque eu tinha que cumprir a minha agenda, e a minha agenda era ocupadíssima. Inclusive neste ano, naquele ano de 2002, eu estava começando a faculdade de Direito, que era mais um sonho que eu tinha. Então a minha agenda estava bloqueada. Então eu até falei assim na hora, orando na minha cabeça, eu disse, Senhor, se o Senhor quiser que eu estude a sua palavra, crie um buraco na minha agenda, porque a minha agenda está muito ocupada. Então se o Senhor quiser, o Senhor pode abrir esse buraco na agenda. Foi a oração mais mal criada que eu acho que eu fiz, porque não é o Senhor que abre o buraco, é a gente que dá lugar ao Senhor. Mas eu estava tão fora, tão assim distante, que eu fiz essa oração, né? Mas o Espírito Santo, glória a Deus, ele interpreta o desejo do nosso coração diante do Senhor. E o que o Espírito Santo provavelmente disse ao Senhor foi o seguinte: Senhor, tua serva quer te conhecer, mas ela já deu tanta cabeçada que ela está variando um pouquinho, mas nós entendemos, nós sabemos o que ela quer. E realmente isso veio acontecer, vou dizer aí lá na frente. Eu saí do retiro com essa frase, olhe para Jesus, olhando para Jesus. E ele baseou todo esse estudo em Hebreus 12, 1 e 2, que diz, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé, né? E o versículo todo, quer dizer, o 1 e 2 tem mais alguma coisa, né? Deixando, né, tudo aquilo que nos atrapalha, o pecado que nos assedia, né? Corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, autor e consumador da nossa fé. E aquilo ficou na minha cabeça. Depois nós fomos para Rio das Ostras, para uma semana, passar lá com uma família da igreja. E no caminho nós cruzávamos aqui a ponte em Niterói para ir para Rio Bonito, em direção a Rio das Ostras. E né, foi um engarrafamento monstro, sabe, tempo de carnaval, né? Como é que fica a ponte? E aí acho que não mudou muito isso, né? Então nós fomos para a casa da Celita e do Zé, que eram membros da nossa igreja. Passando em Rio Bonito, a gente ficava 1 ou 2 dias com a Celita e depois ia para frente, lá para Rio das Ostras, ficar na outra casa de outra família da igreja. E na casa da Celita chegamos tarde, o engarrafamento na ponte, estava chovendo, eu olhava lá para baixo, via aqueles navios lá embaixo, como eu passei hoje, mas hoje foi rápido, mas eu passei lá, olhava lá embaixo a barca de Rio Niterói, né? E eu comecei a chorar, porque eu dizia, gente, porque quando a gente saía de férias, aí desciam todas as fichas, né, as coisas que não estavam resolvidas na minha vida, tanta chateação, e eu não queria nem que o Fausto visse que eu estava chorando, porque eu falei, eu vou ter que explicar e de repente eu vou ter que falar alguma coisa que ele também fez, que eu não gostei, e vai dar problema aqui. Então tocamos a viagem. Quando nós chegamos em Rio Bonito, a Celita, né, preparou um lanche para nós e tal, e o Fausto, que já dorme instantaneamente, dessa vez acho que ele até desmaiou, porque ele estava tão cansado daquele engarrafamento, e ele dormiu, né, ela tinha uma suíte que eu chamava suíte real, porque era uma casa muito bem construída lá em Rio Bonito, ela dava aquele quarto para a gente, e nesse quarto tinha uma tábua de passar roupa, e ela colocava para a gente colocar mala em cima, se quisesse, né? E a cama de casal. E aí eu olhei o Fausto dormindo, mas me deu uma raiva,
Que eu falei, mas gente, eu queria ainda conversar, e esse cara está aqui dormindo, e eu estou aqui no vale da sombra e da morte, e esse homem está aí dormindo. Mas eu fui ficando tão indignada, e eu falei, não é possível uma coisa dessa. E aí lembrei da palavra de Deus, né? E eu falei, Senhor, o que é isso? O Senhor falava com Moisés, falava com Abraão, falava com Davi, todo mundo. Fala uma palavrinha comigo, eu estou precisando do Senhor, aquela resposta biblicamente correta, Senhor, é isso que eu quero para a minha vida. E nesse momento de desespero, eu peguei uma biblinha pequenininha que eu carregava sempre essa biblinha e carregava uns 2 ou 3 romances. Eu lia a Bíblia correndo para poder pegar o romance. E eu já estava levando a Bíblia mesmo. Eu abri a Bíblia, mas abri com muita raiva. Eu abri mais ou menos assim nos Salmos, que eu já tinha reclamado que ele não falava nada, né? Então eu vou fazer uma coisa fácil aqui para o Senhor. Eu vou abrir já em Salmos, que sempre Salmo tem alguma coisa boa, né? E abri com raiva, mas eu joguei a Bíblia em cima da tábua de passar roupa. Estava num banquinho e joguei a Bíblia. Para minha surpresa, tinha um papel dobrado ali. E nesse papel dobrado era um e-mail. A minha filha Denise tinha recebido de um pastor de jovens essa mensagem, né? E ela guardou. Eu tinha deixado na mesa da cozinha, e lá na mesa da cozinha era o pré-lixo. A gente colocava assim, contas e papéis e tal. E quando eu saí para casa da Celita, eu saí tão correndo que eu peguei assim o que estava ali, falei, eu leio lá em Rio das Ostras e jogo fora e acabou, né? Não sei, não sabia se era uma conta, uma coisa importante. Um desses papéis estava dentro da minha Bíblia, porque eu coloquei dentro da Bíblia e dentro da agenda, aquele monte de envelope, papel e tal. Quando eu abri nesse papel, esqueci a oração. Abri, falei, uai, que papel é esse, gente? Abri, comecei a ler, e para minha surpresa, esse pastor de jovens, pastor Márcio Miranda, ele colocou lá: se você está a ponto de tomar uma decisão e quer saber a resposta biblicamente correta para os seus problemas, leia 2 Crônicas 20. Aí eu falei, ué, que é isso aqui? E aí lembrei da oração, eu falei, ué, o senhor já respondeu? Eu muito desconfiada, né? Falei, não, peraí, eu pedi uma palavra, agora já chegou a palavra? Que é isso? Tá brincando? Tipo, eu fiquei muito surpresa. E aí eu pensei, o senhor já está respondendo, senhor? Peraí, vou me preparar aqui, porque um trovão do Senhor aconteceu aqui, né? E aí eu continuei lendo, e o pastor Márcio começou a falar sobre esse texto, que eu pensei, 2 Crônicas 20, gente, o que será que tem nesse texto? Será que eu estudei isso na escola dominical? Porque 1 Crônica, 2 Crônica, 1 Reis, 2 Reis, isso era território que eu não andava. Isaías, Jeremias, muito complicado, não podia. Então eu li aqueles textos mais familiares, né, da palavra de Deus, o Novo Testamento, e era um mistério. Aí resolvi abrir a Bíblia nesse texto, né? Abre 2 Crônicas 20. E o mistério para mim era esse, a resposta biblicamente correta. Eu falei, nossa, é a mesma coisa que eu ouvi lá no retiro, deve ser o Senhor que está falando mesmo, né? E eu abri. E era um conflito, né? Uma guerra. Josafá ia ser atacado, as irmãs devem conhecer esse texto, ia ser atacado por 2 reis que estavam vindo para lutar contra o pequenininho povo de Judá. E ele ficou apavorado, reuniu o povo no templo, e ele disse, Senhor, peraí, quando a gente entrou aqui em Canaã, o Senhor falou, não coloque a mão nos moabitas, nem nos amonitas, porque depois eu li que eles eram descendentes de Ló, e Deus estava cumprindo promessas a Abraão. Então Deus falou, não toque nesse nem nesse. Aí Josafá reclamou, falou, Senhor, olha só, nós fizemos tudo direitinho, a gente fez exatamente o que o Senhor falou, nós não botamos a mão neles, agora estão vindo para nos atacar. Então no fundo ele estava dizendo para o Senhor, Senhor,
a responsabilidade não é nossa, é deles, né? E do Senhor. Como é que é isso? E aí ele falou uma frase que até hoje está comigo, né? Ele disse: Senhor, nós não temos força para lutar contra esta grande multidão que vem contra nós. E nós não sabemos o que fazer. Porém, os nossos olhos estão postos em Ti. Quando eu li isso, irmãs, foi a primeira vez que eu me dei conta que olhar para Jesus, olhar para o Senhor é descansar inteiramente nele. Porque a gente diz que entrega, né? Hoje eu oro com a mão aberta para ter certeza que eu entreguei tudo mesmo. Mas a gente diz que entrega, mas a gente segura. A gente quer fazer do nosso jeito. Assim que eu fazia, eu orava e dizia: Senhor, eu estou com esse problema, o Senhor resolve. E eu terminava a oração e ia fazer exatamente aquilo que eu queria, que eu achava que era a melhor solução. Eu não esperava no Senhor. E aí quando eu li aquilo: Senhor, nós não temos força para lutar contra esta grande multidão. Os meus problemas pareciam uma grande multidão. E nós não sabemos o que fazer. Era exatamente isso. Eu já tinha tentado todas as minhas soluções e eu não sabia o que fazer. Não dava certo. Mas eu também não tinha para onde correr. Era para o Senhor mesmo, né? Então meus olhos estão postos em Ti. E ali eu entendi que eu não tinha realmente entregado os meus problemas para o Senhor. A segunda coisa, quando o texto vai continuando, Deus levanta um profeta no meio do povo, Jaziel. E Jaziel disse: não temais, nem vos assusteis, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Outra surpresa para mim: não temais, nem vos assusteis. A gente, quando tem problema, a gente se assusta e fica com muito medo. E eu estava assim, eu estava reagindo às pessoas, reagindo aos problemas, porque eu estava com medo. E ele estava dizendo: não temais, nem vos assusteis, pois a peleja não é vossa, mas de Deus. Todas as vezes que você enfrenta um problema, nunca é seu, é do Senhor. A peleja não é vossa. Isso, Deus estava me dizendo o seguinte: Johnny, pode depor suas armas. Eu sei fazer melhor do que você. Deixa comigo. Seus problemas são os meus problemas. Quando alguém se levanta contra você, está se levantando contra mim. Maior surpresa, irmãs, eu estava armada até os dentes. Eu vivia assim que nem o Rambo. Não sei se as irmãs lembram do Rambo, que tinha a faca no meio dos dentes. Aliás, a minha língua, né, era a minha grande faca. É uma peixeira, na verdade. E eu lutava com a língua, né? E olha, os meus argumentos eram imbatíveis, realmente eram. Mas não levava a nada, porque não tinha a orientação do Senhor, né? Tinha a orientação da Dione, e então não ia dar certo, né? Mas naquela noite eu entendi que eu tinha que parar de lutar, tinha que entregar ao Senhor todas as coisas que eu estava enfrentando. Tudo isso, gente, sentada ali naquele banquinho, olhando para aquela Bíblia, aquele papel, e pensando tudo isso. E eu disse: Senhor, tá bom, vou depor as minhas armas. Olha lá, o Senhor tem certeza que o Senhor dá conta da minha vida, né? É incrível pensar isso. Mas eu estava assim, gente. O tamanho da minha soberba era tão grande que eu achava que eu dava conta. Então entregar isso para o Senhor era uma grande responsabilidade, né? Mas eu fiz isso. Naquela noite eu disse: eu deponho minhas armas, Senhor, e eu não vou mais lutar. De hoje em diante eu vou olhar para o Senhor. E Deus tinha dito mais ainda. Ele continuou falando com Jaziel e disse de novo: não temais, não vos assusteis, amanhã saireis ao encontro desses inimigos, né? Mas hoje vocês vão ficar por aqui. Era uma temeridade. 2 reis vindo, né? Aqueles exércitos grandes. Josafá, aquele povinho, tudo no templo ali, apavorados. Mas Josafá creu que o profeta estava correto.
E ele disse, quando o Jaziel fala, ele diz: não temais, não vos assusteis, ficai parados e vede o salvamento que o Senhor vos dará, ó Judá e Jerusalém. Naquela noite eu disse: Senhor, está aqui. Fui enumerando cada área da minha vida que estava enrolada, coloquei tudo nas mãos do Senhor. E, gente, foi assim uma sensação tão extraordinária. Parece que aquelas armas todas, os meus pensamentos, as minhas estratégias, foram todas, caíram no chão, literalmente. E eu entreguei aquilo tudo para o Senhor e comecei a pensar: agora eu vou ficar olhando para o Senhor. Não vou mexer em nada, viu, Senhor? O Senhor agora vai tomar conta. E eu fui dormir. Naquela noite, foi a primeira noite que eu dormi direto. E eu não sei quantos anos, irmãs, não sei quantos anos. Eu apaguei, coloquei a cabeça no travesseiro, falei, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Off. No dia seguinte, todos os problemas eram os mesmos, mas eu tinha mudado. Agora eu não era mais a guerreira. Agora o Senhor ia lutar as minhas lutas. Irmãs, as consequências daquele momento na minha vida estão perdurando até hoje. Eu não vou poder contar tudo, mas eu vou contar, eu vou encurtar esse testemunho. Depois um dia, quem sabe, a gente volta para falar o resto da história. Mas ali foi um momento em que eu de fato entreguei para o Senhor. Comecei a ver milagres acontecendo sem eu fazer absolutamente nada. Aliás, eu nem pensava no problema, né? Vinha um pensamento na minha cabeça, uma história, uma situação. Eu dizia: Senhor, às vezes eu ia no banheiro, eu dizia: Senhor, já te entreguei, não foi? Olha, não vou mais pensar nisso, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Olha, eu tive que fazer isso assim durante o dia, acho que foram não sei quantas vezes, talvez umas 30 vezes eu tinha que falar isso, olhando para Jesus, autor e consumador da minha fé. Até que virou um hábito que dura até hoje. Nunca mais tive inimigos. Nunca mais eu precisei gastar noite de sono. Durmo igual uma pedra, glória a Deus. É um sono tranquilo. Eu vou dormir, entrego tudo para o Senhor. Porque se eu já não entreguei durante o dia, né? Porque vou pensando e já vou entregando qualquer coisa. E o Senhor tem sido muito misericordioso. Mas lembram do buraco na agenda? Um ano depois, eu fui ficar com a minha filha nos Estados Unidos. Aconteceram uma série de circunstâncias, não vou entrar aqui nos detalhes, eu acabei ficando 2 meses e meio com ela. E lá nos Estados Unidos eu não tinha faculdade, não tinha nada para ela, estava doente, por isso que eu fiquei tanto tempo. E ela foi melhorando, mas eu não tinha coragem de largar a menina, porque ela estava lá e tal, coisa de mãe, né? Eu comecei a ler a Bíblia, aquela biblinha mesmo, né? Eu falei, já agora eu tenho tempo, né? A cratera se abriu da minha agenda, e aí eu comecei a ler a Bíblia. No primeiro dia eu li eu peguei Mananciais no Deserto, não sei se vocês lembram, coisa antiga, né? Como um manancial, né, que a gente tem. Tinha um versículo lá, um comentário. Eu falei, puxa, eu tenho tanto tempo, vou ler o capítulo todo, né? Me senti assim tão virtuosa, vou ler o capítulo todo. No dia seguinte eu falei, uai, eu tenho mais tempo ainda, eu vou ler o capítulo que vem antes, o capítulo do versículo e o capítulo que vem depois. Irmãs, aquela leitura bíblica virou uma coisa tão absurdamente grande para mim. Eu comecei a devorar a palavra de Deus. 2 meses e meio lendo a Bíblia sem parar. E quanto mais eu lia, mais eu descobria coisas. Eu digo, gente, mas isso estava escrito aqui? O que é isso? Mas estava escrito isso aqui? Mas é assim que... Olha, foi uma bênção do tamanho... Olha, e eu tinha muita Bíblia na cabeça. Minha mãe fazia culto doméstico de 2 horas.
Ela lia o manancial, ela lia a leitura bíblica. A gente cantava o cantor cristão inteirinho e eu era pianista, tinha que tocar para a família inteira. A gente orava por todos os pedidos da igreja. Ela lia a biografia de missionários, tudo para a gente não ver a novela. Então ela ficava, o tempo do prime time da televisão, ela ficava no culto. E era todo dia. Terça e quinta meu pai fazia o culto, segunda, quarta e sexta minha mãe. Então eu tinha muita Bíblia, viu? O Espírito Santo tinha muito com o que trabalhar, porque a minha mãe, e olha, ensina o menino no caminho que deve andar, né? Porque até quando se envelhecer não se desviará dele. E foi isso, o Espírito Santo tinha muita coisa plantada já na minha cabeça. Mas eu fui descobrindo uma Bíblia que eu não conhecia. Eu comecei a ler 1 Reis, 2 Reis, 1 Crônicas, 2 Crônicas, e eu disse: gente, que tesouro é esse? Que palavra maravilhosa é essa? Quando eu cheguei no Brasil de volta, tranquei a faculdade de Direito, falei: Senhor, não quero outra vida, quero ficar aqui, aos teus pés. Estava que nem Maria, né? A irmã de Marta. Eu queria ficar aos pés de Jesus. Isso foi 2003, inteirinho, dedicada à palavra de Deus. Eu fazia aconselhamento na igreja com mulheres. Gente, o Espírito Santo me sequestrou, ninguém me procurou. Olha que a primeira igreja lá do Rio, né, também é muito grande. É gente assim. Eu andava nos corredores e as pessoas me paravam e diziam: Dione, estou precisando falar com você. Aí eu falava: vai lá na salinha, porque era a sala do serviço de aconselhamento, né, eu trabalhava lá. E eu falava, gente, falava tanta coisa de psicologia, olha, minha mente estava cheia de coisas deste século, né, deste mundo. E depois eu dizia assim: mas lê a Bíblia também, tá? Porque realmente tem coisas boas na Bíblia. Gente, totalmente fora. Mas naquele ano o Senhor queria me encher dele, me encher da sua palavra. 2003, ninguém me procurou. Eu até ficava admirada, falei: será que o povo me abandonou? Ninguém mais me procura. Mas também não estava fazendo falta, porque eu estava mergulhada na palavra de Deus. Primeiro ele nos enche, para depois a gente poder ser bênção. Eu estava falando só as coisas que eu sabia, de psicanálise, de psicologia, que eram coisas que eu lia muito, mas não era isso. O Senhor queria me encher da sua palavra, trazer o remédio para todos os meus problemas, para que eu pudesse ministrar. Chegou no final de 2003, eu falei: nossa, eu não quero mais outra vida. Senhor, eu estou começando a entender que eu preciso de fato do Senhor na minha vida. E eu estou pulando um monte de coisa, tá? Aí entrou janeiro de 2004. Eu cheguei à conclusão que na verdade, eu precisava me converter. Porque a maneira de agir que eu estava vindo, né? Gente, eu me converti com Luiz de Carvalho quando eu tinha 8 anos, tá? Fui à frente. Depois me batizei com o pastor José dos Reis Pereira, que talvez algumas aqui lembrem desse nome. Eu tinha 10 anos, mas eu fui crescendo nesse lar cristão, né, tão cheio da palavra de Deus, mas eu tinha muitas dúvidas, e essas dúvidas me levaram a me afastar do Senhor. Não de uma maneira assim complicada, eu não tive uma vida assim de mundo, né? A minha vida era muito centrada na igreja, mas eu tinha uma incredulidade dentro de mim, uma coisa que eu não sabia nem explicar. E eu vivia dizendo: gente, quando algum pregador chegava na igreja e dizia assim: quem vai para o céu aqui? Eu levantava correndo a mão, mas eu dizia: será que eu vou mesmo? Eu não sei, será que eu sou salva? Eram tantas dúvidas na minha cabeça, tudo porque eu não conhecia a palavra do Senhor, né? A fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. E aí no final daquele ano, né, chegou em 2004, 2003 eu li a palavra de Deus assim, 2004 eu entendi que eu precisava, como adulta, fazer uma decisão e convidar Jesus para ser o meu Salvador e o Senhor da minha vida. E olha, gente, foi numa noite em Belo Horizonte, eu estava assistindo a convenção, acordei de madrugada e eu falei: é hoje, né, Senhor? É agora. E aí eu até cantei: no meu coração, vem hoje entrar, ó Cristo, vem hoje entrar, vem para ficar,
no meu coração, ó Cristo. É um corinho antigo, tá? Da minha era. E aí eu convidei o Senhor para ser o Senhor e Salvador da minha vida. E naquela noite eu sabia que eu tinha sido... é um ventilador que deu um ataque ali, gente. Melhorou? Melhorou, né? Então, ele deve estar emocionado com a minha conversão. Mas aí o que aconteceu? Naquela noite eu me tornei uma nova criatura. E aí, gente, começou uma revolução. Pela primeira vez eu entendi que eu era salva, que eu tinha agora Jesus como meu Salvador e Senhor. E foi uma coisa tão extraordinária. Eu falei, primeira coisa que eu lembrei, eu vou ter que chamar todo mundo que eu aconselhei para contar que eu me converti, porque eu vou ter que dizer, olha, eu achei o remédio para a minha vida, eu preciso compartilhar isso com vocês. Chamei todo mundo para vir. A pessoa sentava e dizia, olha, hoje eu estou chamando você aqui porque aconteceu uma coisa extraordinária, eu me converti e eu preciso contar para você isso e oferecer a você a oportunidade de salvação, porque muitas vezes as pessoas estão na igreja há anos, sentadas nos bancos, ouvindo sermões, mas a vida não está direita, está dando cabeçada, está fazendo decisões erradas, e a pessoa vai achando, não, a vida de crente é difícil, né? Como eu achava, né? A vida de crente é muito difícil, Deus sabe que eu não sou de ferro, né? De vez em quando a gente peca, né? Gente, que horror, né? Mas uma exigência tão grande. Não é isso. Isso é provavelmente falta de uma conversão genuína. Eu entendi isso na minha vida. E aí eu comecei a ficar preocupada com isso, né? Aí toda pessoa que vinha conversar comigo, eu dizia, olha, quando é que você se converteu? Johnny, foi assim, minha avó me trouxe para a igreja, ou então, olha, eu vim tocar aqui na orquestra um dia, ou então, olha, eu vim cantar no coro, eu gosto demais, olha, foi tão bom e tal. Mas ela não sabia uma data, ela não sabia o dia que ela entregou a vida a Jesus, né? E eu comecei a perceber que, assim como eu estava sentada no banco da igreja, né, precisando de uma restauração total da minha vida, outras pessoas podiam estar naquela situação. E eu fui descobrindo, por isso que aí o que aconteceu foi o seguinte, eu disse, olha, eu vou lhe dar um remédio que vai servir para o resto da vida. Porque a pessoa vinha, conversava comigo, daqui a pouco, 3 meses depois, Johnny, está tudo ruim de novo, preciso falar com você, você me abençoou tanto, porque na verdade, com tanta bobagem que eu falava, mas o Espírito Santo estava presente, então ele ia consertando muita coisa que eu ia fazendo. Mas o fato é que, quando eu de fato me converti, eu sabia direitinho o que aquela pessoa tinha que fazer. Primeiro, conversão. Até hoje é assim. Eu tenho ouvido, trabalho ainda com aconselhamento bíblico, né, com mulheres. Eu tenho ouvido histórias, irmãs, que eu nunca ouvi na minha vida inteira. Mas o ponto que eu penso é o seguinte, quando a pessoa termina de falar, geralmente vem em crise, né? Uma pessoa me procurou uma vez e disse, eu vou me matar e eu vou levar minhas crianças comigo, porque eu não aguento mais essa vida. E tem um momento que a gente assusta, né? Porque uma pessoa chega e diz, eu vou fazer isso, né? E eu falei, e começamos a conversar, e eu levei aquela moça a Cristo. E a vida dela mudou ali. Hoje é uma serva de Deus, maravilhosa. Gente, uma história de vida extraordinária. O Senhor fez um milagre ali. Ela precisava de confiar em Jesus. Ele que tem a solução para todos os problemas. Então, o que eu faço? A pessoa vem falar comigo, fala 40 minutos, 50 minutos, chora. Aí eu digo, olha, quando é que você se converteu? E a maior surpresa é que a pessoa pensa que eu vou falar do assunto, né? Aquele assunto tão desesperador. E eu digo, sabe por que eu estou perguntando? Porque essa é a base. Porque quando você aceita Jesus e se torna uma serva de Jesus, o Espírito Santo vem e toma conta de toda a sua vida. Toma conta de você, vem morar em você. E você começa a ter respostas para os seus problemas. Então, é a primeira coisa
que tem que acontecer. E eu convido a pessoa, levo a pessoa, já levei pessoas a Cristo dessa maneira, muitas mulheres assim. Mas aí, a conversa, né? Eu vou terminar. Eu falo que vou terminar, vai demorar um pouquinho, tá? Mas eu vou terminar contando o que o Senhor fez depois da minha conversão, porque a conversão foi só o começo do milagre. Eu voltei de Belo Horizonte convertida. Eu falei, agora eu vou ter que me batizar. Mas se eu disser lá na primeira igreja que eu vou me batizar porque eu me converti, acho que vai dar um escândalo. Porque, gente, essa mulher estava aqui, mulher do pastor, e ela agora que se converteu, eu achei que ia ser um pouquinho demais, né? Aí eu falei, bom, então vou esperar. Se um dia eu for a Israel, eu vou me batizar no Rio Jordão. E aí eu gostaria de começar a passar aqui algumas fotos que eu trouxe. Eu não sei se vai ser possível. A primeira foto, tem aí a primeira foto? Eu não sei se vai... Opa, ó. Essa é a foto do meu casamento, tá? Eu não era loura, né, gente? Eu era morena, tá? Eu sei que hoje eu brinco com as minhas filhas, elas continuam com cabelo castanho. Eu digo, engraçado, né? Eu não sei como é que pode. Eu loura desse jeito e vocês assim, com esse cabelo castanho. Então, eu tinha 21 anos aí, ó. Não, aí eu já estava com 22, que eu fui fazer essas fotos depois. Ah, não, foi no dia do casamento. Eu acho que foi. Bom, 21 para 22 anos, estou aqui. Essa é a Dione antiga, tá? Essa é a Dione que o Senhor reformou, tá bom? Vamos para a próxima foto. Aí nós fomos capa de uma revista da Aliança Batista Mundial, porque o meu marido trabalhou na Aliança Batista Mundial, e eu já estou loura aí, tá? Gente, 2003, né? Estava acabando de ler a Bíblia daquele jeito que eu falei para vocês, devorando a palavra de Deus, e aí fui levada à conversão. Naquele dezembro, eu passava rena no meu cabelo. Sempre passei sozinha, né? Rena castanha primeiro, depois passei para rena loura. Mas, gente, a rena, se o cabelo está branco demais, o meu cabelo é branco, tá? Esse aqui já é o reformado, louro. Mas a questão é que o cabelo branco com a rena vai ficando assim, meio laranja. Teve uma irmã da igreja que disse, Johnny, não sei porquê, mas seu cabelo está com 3 cores. Então, uma coisa horrorosa, porque era laranja, vermelho, marrom. Eu falei, nossa, eu vou ter que me render e pintar esse cabelo decentemente no cabeleireiro. Sábado à noite, 3ª semana de dezembro, fui no cabeleireiro, no Shopping Tijuca, ali do outro lado da nossa Bahia, né? Cheguei lá, achando que era uma coisa simples. Eu falei para a moça, olha só, eu vi uma moça com cabelo marrom, com umas mechas douradas. Falei, olha, eu quero aquele ali. Coitada, a tinturista, né, a especialista mesmo, estava muito ocupada, botou uma ajudante. Aí eu saí assim, loura. Eu quando eu olhei no espelho, eu falei, minha filha, eu fiquei loura. Aí ela disse assim, a senhora acha que ficou muito loura? Gente, eu olhava para o espelho e dizia assim, que mulher é essa que está me olhando aí? Bom, aí eu falei, eu acho que ficou um pouco claro demais, né? Aí ela disse assim, a senhora quer que eu faça mecha invertida? Que aí fica escuro, tá? Eu falei, minha filha, são 8h30, o shopping vai fechar daqui a pouco. Eu acho que era 9h30 na verdade, ia fechar às 10. Eu falei, não vai dar tempo não. Aí eu pensando, como é que eu chego na igreja amanhã com esse cabelo louro? Que choque, meu pai. E foi mesmo, ninguém me reconheceu. Eu passava nos corredores, ninguém cumprimentava, ninguém falava nada. Aí de vez em quando uma amiga, né, assim, que reparava mais, corria e dizia, Dione, é você? Mas sabe que não ficou ruim? Olha, até teu rosto clareou um pouco, sei lá, ficou assim, eu acho que combina com a sua pele. Aí eu fui me animando, né? Eu falei, os reviews, né? As pessoas começaram a me dar um relatório bonito da história, né? E eu pensando, ai meu pai, estou chocando todo mundo. Mas eu falei, bom, amanhã é segunda-feira,
Quando o shopping abrir, eu vou lá no salão e eu faço a reforma de novo no cabelo. Mas olha, o resultado foi tão agradável para as minhas amigas, né? Que eu falei, eu acho que eu fico uma semana assim. Vou ficar uma semana, ver se eu acostumo um pouco mais, depois eu mudo. Eu estou até hoje, gente. Até hoje estou loura. E eu não sabia que isso custa dinheiro pra caramba. Nossa, loura não dá para se cuidar sozinha, é um horror. Mas tudo bem. Eu não sabia, mas era o plano do Senhor. Ele estava me transformando. E a transformação não era só de dentro, era de fora também. Ele estava criando uma nova pessoa. Eu falei, chamei todo mundo para dizer que eu tinha me convertido. Foi uma festa. Eu pregava para tudo quanto era motorista de táxi. Quando a gente é salva, a gente quer contar para o mundo inteiro o que o Senhor está fazendo na nossa vida. Bom, aí o Senhor começou a trazer as pessoas que eu tinha que pedir perdão. Aconteceu isso também. Porque Ele estava mudando a minha vida e consertando todos os problemas que eu tinha arrumado, né? Um belo dia, me chama, o Dr. Almir Gonçalves Júnior, não sei se as irmãs conheceram, ele chegou a ser diretor da JUERP. Eu encontrava com o Dr. Almir todo o conselho da convenção, conselhão, né? A reunião março e agosto e novembro, né? E eu era presidente da União Feminina. E eu achava que a JUERP, gente, ela estava mal mesmo, né, naquele tempo. Mas assim, ele começava o relatório, eu já começava a escrever. Ele vai falando, já vou refutar, já vou falar alguma coisa. Quando ele terminava o relatório, eu falava, eu proponho que não aceite esse relatório, porque tem isso. Porque para mim a União Feminina era a melhor de todas, né? E eu achava que Deus tinha me nomeado como um xerife da denominação, para limpar tudo. Tinha que limpar tudo. Era a minha soberba, não sabia, né? E aí, o Dr. Almir, um dia, nessa fase, né, depois da minha conversão, ele liga, Pastor Fausto, eu quero encontro com a dona Dione. Mas o senhor tem que estar presente, porque eu acho que ele tinha medo que eu ia falar alguma coisa. Então, ele falou, o senhor tem que estar presente, Pastor Fausto. Aí tudo bem, meu marido passou para mim, né, o recado, eu falei, bem, já sei o que é. Pode deixar que eu vou reunir com o Dr. Almir. No dia nós marcamos, ele pensou que o Fausto estava lá, chegou no gabinete pastoral, quando eu abri a porta, ele me viu que eu estava sozinha, ele disse, irmã, o pastor Fausto não está aqui. Não, a gente pode desmarcar, eu volto outro dia. Eu falei, não, doutor Almir, pode entrar, tenha bondade. O senhor veio até aqui? Não, por favor. Ele entrou e eu vi que ele estava constrangido, né? Eu disse, pode falar, doutor Almir. Aí ele disse assim, irmã, eu não sei, né? A irmã, toda vez que a gente vai na reunião do conselho, a irmã bate tão pesado na JUERP, na minha organização, e de um tempo para cá parece que a coisa ficou meio pessoal, né? Eu não sei, olha, se eu fiz alguma coisa errada para a irmã, por favor, me perdoe, né? Eu não sei o que eu posso ter feito, mas se eu fiz alguma coisa, por favor, me perdoe, que a senhora está batendo muito pesado. Porque na reunião de março de 96, a irmã falou isso. Na reunião de agosto, a irmã falou isso. E na reunião de novembro, a irmã falou isso. Gente, o homem parecia um computador. Ele foi dizendo tudo que eu tinha falado para ele, todas as coisas que eu tinha dito. E eu fui olhando para ele pensando, Senhor, que bênção. Eu ia ter que pedir perdão e eu não ia nem lembrar o que eu ia falar. E agora ele já veio, já me trouxe tudo pronto. É só dizer perdão. Mas deixa ele falar. Ele gastou uns 20 minutos nesse relatório. E terminou ainda dizendo, se eu fiz alguma coisa contra a irmã, a minha irmã me perdoe. Eu falei, doutor Almir, é o seguinte, eu queria dizer para o irmão que tudo, aí falei bem devagar, tudo que o senhor falou é a mais pura verdade.
Quando eu disse isso, ele ficou assim, parado, porque ele pensava que ia dizer: não, doutora Almir, não foi bem assim, não tem nada contra o irmão, não. Eu falei: doutora Almir, aí eu notei que ele ficou em estado de choque. Eu falei: doutora Almir, eu queria dizer o seguinte, eu me converti, e agora o senhor veio me pedir perdão. Não é o senhor que tem que pedir perdão, sou eu. Eu é que achei que Deus tinha me nomeado para limpar a sua junta, a denominação inteira, mas é tudo soberba, é tudo orgulho. O Senhor não me nomeou, Ele quer que eu faça outro tipo de faxina, não é essa. A faxina começa em mim, e eu é que tenho que lhe pedir perdão. Doutor Almir ficou chocadíssimo. Ele olhou para mim e disse: não, irmã, que é isso? Não precisa me pedir perdão? Que é isso? Eu falei: não, doutor Almir, eu preciso porque Deus me constrangeu, e Ele está trazendo todo mundo para eu arrumar a minha casa, e o Senhor precisa realmente me perdoar, se é que o Senhor tem essa graça de me perdoar, né? Ele disse: não, irmã, não vamos nem falar nisso. Eu falei: agora eu vou lhe contar meu testemunho. E aí eu contei como eu me converti, e aí ficamos amigos. Foi uma benção aquela reunião. E assim Deus tem feito, em muitas ocasiões Ele tem me apresentado essas oportunidades de corrigir aquilo que eu tinha feito que não era da vontade do Senhor. Porque quando a gente está seguindo somente o nosso pensamento, a gente só faz o que a gente quer, do jeito que a gente acha que está tudo certo, e a gente nem pergunta para o Senhor se tem que ser assim, né? Vamos para a próxima fotografia, que eu acho que eu já passei do tempo, não sei, por favor, me segurem aqui. Tem uma próxima fotografia? Sim, essa fotografia foi tirada lá, aquele prédio ali atrás é a Aliança Batista Mundial. E tinha um arbusto muito lindo que floria toda a primavera, acho que ainda floresce, né? E essa foto foi tirada quando eu comecei a trabalhar para o departamento feminino da Aliança Batista Mundial. Pode passar. Tá. Essa foto é uma foto muito querida. Ela foi tirada em Amsterdã, na Holanda. Nesse tempo, Marlene Baltazar, talvez os irmãos lembrem desse nome, né? Muito querida Marlene. Ela era presidente da UFBAL, e a Marlene tinha dificuldade de se comunicar em inglês. Então eu me ofereci para ser tradutora, a intérprete da Marlene. E eu viajei pelos 5 continentes. Cada julho, nós íamos para um continente diferente, através da Aliança Batista Mundial, e eu fui a intérprete da Marlene nessas reuniões. Aqui nós estamos em Amsterdã, foi a primeira reunião. A Marlene, eu não sei se dá para ver, uma pessoa com terno, assim, um casaco preto. Eu estou a baixinha do lado de cá, sou eu, com a roupa meio verde, meio amarela, assim e tal. E a Marlene está de óculos ali, né, junto daquela senhora de vermelho, a líder do trabalho feminino na África. Foi uma experiência extraordinária. Quando nós fomos para os Estados Unidos essa última vez, foi uma outra coisa que Deus estava preparando. Ele me levou a Ele, porque Ele tinha uma obra para fazer através da minha vida, que provavelmente eu não ia fazer se não tivesse convertida e rendida aos pés do Senhor, né? E isso foi uma das coisas que Deus fez. Foi um trabalho todo voluntário, mas que bênção interpretar para Marlene. Gente, a União Feminina aqui no Brasil, nós damos de 10-0 em qualquer organização feminina no mundo. Marlene foi uma fonte de um orgulho extraordinário, e eu, por causa da Marlene, acabei trabalhando dentro do departamento feminino da Aliança Batista Mundial, coisa que eu nunca pensei que eu ia fazer na minha vida, mas a Johnny convertida, né, foi usada pelo Senhor para fazer esse trabalho, tudo trabalho voluntário, mas que abençoou mulheres no mundo inteiro. Essa pessoa aí de amarelo, o nome dela é Ruth, minha professora de escola dominical lá nos Estados Unidos. Um dia eu estava trabalhando aí nesse departamento, e eu trabalhava na escola da igreja, que era a minha escola, a escola americana da igreja que eu estava frequentando, e a Ruth era minha professora nessa escola, na escola dominical. A Ruth veio falar comigo e disse assim: ai, Tione, eu estou ficando mais velha, né? Porque ela já era aposentada, professora de artes na escola pública americana.
E ela disse: Johnny, eu não quero ficar uma velha coroca, sem fazer nada para o Senhor. Você não tem nada para fazer lá no seu departamento, lá na Aliança Batista Mundial? Eu falei: Ruth, estou orando já há meses para alguém vir me ajudar. Era um trabalho, irmãs. Quantas irmãs celebram o dia de oração mundial? Aquele dia que a gente celebra a primeira segunda-feira de novembro, né? Todo esse material é produzido nesse departamento feminino da Aliança Batista Mundial. Nós temos lá 90 tradutoras para muitos países no mundo, e todo esse material depende de alguém estar lá para distribuir esse material. É um trabalho extraordinário, imenso, e eu sozinha tive que fazer isso por um ano, porque não tinha uma pessoa para ficar nesse departamento. É uma outra história, mas tudo bem. Essa senhora aí, ela também, o marido dela trabalhou na Aliança Batista Mundial. Ela já estava aí foi dia do aniversário dela, nesse dia. Ela foi lá visitar a Aliança, fizemos um bolinho e tal. E ela, a Helen, ela estava aí com 84 anos. E a Helen queria publicar um livro. Da história da mãe dela, né? Eu ajudei a Helen a publicar esse livro, ajudei a Helen a publicar um segundo livro. E coisas que eu nunca fiz na minha vida, gente. Editar um livro, ajudar a publicar um livro. E a Helen é um exemplo para mim. Quando você se sentir desanimada, pensar: não tem mais nada para fazer, será que Deus ainda pode me usar? Gente, se Ele me usa, até hoje, Ele pode usar qualquer uma, né? Então, olha só, é a Helen, exemplo para mim. Próxima figura. Isso é quando eu estava dirigindo essa organização, e a minha chefe, acima de mim, era Maureen Sharp. Ela veio aqui ao Brasil e nós estamos em Natal. Então eu levei ela lá em Natal e ela estava lá na convenção que teve em Natal. Pode passar. Esse é o escritório do Departamento Feminino da Aliança Batista Mundial. E aí eu estou trabalhando, né? Sempre como voluntária. Aliás, o Senhor me deu só trabalho voluntário depois que eu me converti. Pode passar. Isso é quando saiu a minha nomeação, né, para trabalhar como assistente executiva desse departamento. Aí saiu essa matéria no site, né, da Aliança, do Departamento Feminino da Aliança Batista Mundial. Pode passar. Aí, olha só, vou parar nessa foto aí, e essa é quase a última. Aliás, é a penúltima. Mirna, ainda tenho tempo, Mirna? Já passou. Olha só contar uma historinha. Irmãs, quando eu estava trabalhando aí na Aliança Batista Mundial, também surgiu a oportunidade de trabalhar na igreja como voluntária. Comecei a tomar conta de crianças, coisa que eu nunca fiz. Trabalhei sempre com adultos. Comecei a trabalhar na escola da minha igreja. Ali o Senhor me apareceu todos os dias. Eu vi curas de crianças, eu vi coisas extraordinárias, coisas que eu não veria se não fosse nesse novo momento de vida. Um dia eu posso voltar para contar só essa parte do meu testemunho. E vamos para a última parte. A última fotografia. E aí eu estou no Rio Jordão. Lembro como quando eu me converti em 2004, eu falei: Senhor, eu não vou poder me batizar aqui na primeira igreja, mas se eu for a Israel um dia, eu quero me batizar, lá no Rio Jordão. Porque eu achava que eu não ia para lá. Quando começou a pandemia, eu falei: agora que eu não vou viajar mesmo, está todo mundo parado, não vai acontecer. Mas a pandemia acabou, né? E aí, nessa foto, na verdade, foi um pouquinho antes da pandemia, foi em 2019. Organizaram uma caravana para o meu marido levar um grupo da nossa igreja para Israel. E eu fico com aquilo na cabeça. Senhor, acho que agora eu vou me batizar, né? Acho que agora vai ser. Que eu queria dar um testemunho público da minha conversão. E aí, nós chegamos lá em Israel, eu não falei nada para o meu marido. No dia, toda vez que a caravana passa no Rio Jordão, e tem muita gente que gosta de se batizar, porque Jesus se batizou lá no Rio Jordão. Aí eu fui e pensei: será que eu vou? Será que não vou?
Mas aí eu falei, todo mundo começou a se vestir de branco lá, porque tem que botar uma roupa especial para se batizar. Eu falei, eu vou colocar. Aí eu falei para o meu marido, quando ele estava entrando nesse lugar, eu falei, olha, eu vou me batizar também, mas o meu é de verdade. O meu é o primeiro, porque eu já me batizei com 10 anos, eu lembro, foi na Capela do Seminário do Sul, foi com o pastor Reis Pereira, mas como adulta, entendendo o que é arrependimento de pecados, o que é de fato se render a Jesus, foi como adulta, então eu queria me batizar. E aí, antes do meu batismo, eu disse para todos que estavam presentes, irmãos, os irmãos podem estar aqui por diversas razões, mas eu estou aqui dando meu público testemunho de que Jesus é o meu Salvador e o meu Senhor. E aí eu me batizei, foi uma glória, gente, foi assim uma coisa extraordinária, como adulta, me render aos pés do Senhor e voltar, né, como a gente vai para as águas, sepultando aquela velha vida e voltando, né, e já fazia tanto tempo da minha conversão, mas foi um momento extraordinário. E agora eu gostaria, eu não conheço vocês que estão aqui, eu não sei o que o Espírito Santo falou a cada uma de vocês, mas eu sei que muitas vezes a gente é criado na igreja, a gente vai vivendo a nossa vida e a gente não tem uma data para lembrar o dia que a gente se converteu, o dia que você entregou a sua vida ao Senhor, o dia que você sentiu de fato que era uma nova criatura. E o que é ser uma nova criatura? É você convidar Jesus para morar no seu coração, ser o dono da sua vida, dirigir os seus passos, ser aquele em que você confia inteiramente, e o Espírito Santo vem e guia você em toda a verdade. É simples assim. E eu gostaria de oferecer essa oportunidade. Se tem aqui alguém que gostaria, que nunca fez essa decisão e gostaria de hoje dizer, Senhor, vem tomar conta da minha vida, como eu fiz naquele dia, né? Essa peleja não é vossa, mas de Deus. Entregar suas lutas na mão do Senhor, entregar sua vida, entregar todas os seus pensamentos aos pés do Senhor. Eu estou convidando você a fazer essa decisão nessa tarde, noite. E se você é crente já há muitos anos e gostaria de renovar esse compromisso com o Senhor, colocar todos os seus problemas na mão do Senhor, dormir como eu durmo hoje, que nem uma pedra, não precisar pensar, porque Deus vai resolvendo cada um dos problemas. Ele realmente é fiel. Então eu gostaria de compartilhar esse momento com vocês. Se alguém aqui gostaria que nós orássemos pela decisão que você está tomando, seja ela a primeira vez, ou seja ela uma confirmação, uma restauração da sua vida, se você quiser fazer isso nessa noite, levante e nós vamos orar juntas, né? Se você quiser se levantar, ou se você quiser se ajoelhar, ou se você quiser só levantar sua mão, esse é o momento que nós podemos fazer isso. Não sei a quem eu estou falando aqui, pode ser que a sua decisão seja só interna, só você e o Senhor, e é isso mesmo. É uma questão entre você e o Senhor. Se você sente que sua vida está meio complicada e você gostaria de renovar o seu compromisso com o Senhor, esse é o momento de fazer essa decisão. Eu vou esperar só um momentinho para você pensar aí, conversar com o Senhor. Se você quiser se levantar e quiser que a gente ore, porque muitas vezes você está enfrentando dificuldades, problemas, e você não sabe nem por onde começar. Eu estava assim, eu estava igual o Josafá, não sabemos o que fazer, porém os nossos olhos estão postos em Ti. Então eu estou orando por vocês agora, vou orar em silêncio e depois eu vou orar em voz alta, tá? Oremos. Nosso Deus e Pai, Senhor, em primeiro lugar, eu quero te agradecer o privilégio de contar aquilo que
que o Senhor fez na minha vida. O Senhor mudou a minha vida inteiramente. O Senhor me fez uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás. Eis que tudo se fez novo, e eu te agradeço. Agradeço, Senhor, por todas essas mulheres que estão aqui me ouvindo, porque o Senhor está falando a cada coração conforme a necessidade de cada coração. E eu te peço, Senhor, que o Senhor traga salvação para aquelas que estão fazendo isso pela primeira vez, e que o Senhor traga renovação e restauração para aquelas que precisam fazer um novo compromisso com o Senhor, aquelas que estão precisando de arrependimento, aquelas que estão precisando, Senhor, de fazer um novo compromisso de vida, de verdade com o Senhor, aquelas que estão desanimadas, Senhor, talvez deprimidas, pensando que o Senhor não está vendo, que o Senhor não está agindo na sua vida, como eu pensava, Senhor. Mas eu te peço que neste dia o Senhor se revele a cada uma que está aqui. Mostra a tua face, Senhor, para nós nesta noite. Mais uma vez te agradeço, Senhor, o privilégio de estar aqui contando as maravilhas que o Senhor tem feito na minha vida. Muito obrigada, Senhor, porque é tudo por misericórdia, não tem merecimento nenhum. É tudo pela tua graça. Eu te agradeço, Senhor, porque a tua graça me alcançou. Em nome de Jesus. Amém.